Representantes de centrais sindicais tiveram hoje uma reunião com o Lula e com alguns ministros. O tema central foi o salário mínimo. Eu espero que não tenha sido o único tema tratado e que esse debate não pare por aí, porque há coisas importantíssimas a serem tratadas na área trabalhista. Mas, claro, o salário mínimo é uma questão urgente e prioritária. E foi o assunto central, mas espero que haja outros debates a respeito da legislação trabalhista, condições de trabalho, uma série de coisas que devem ser debatidas entre as centrais, ou seja, representantes dos trabalhadores e o governo. Antes da gente entrar aqui nas propostas das centrais, as opções para que haja um aumento real do salário mínimo, vamos adiantando aqui o que disse o Lula, mas antes de mais nada, antes da gente falar, porque uma coisa parece não ter a ver com a outra, mas tem, o Lula depois conversou com jornalistas, etc. A parte do que ele conversou com os sindicalistas foi aberto ao público, com transmissão pela televisão, etc. E o Lula falou também sobre imposto de renda e particularmente sobre taxação de mais ricos, etc. Nós temos um trecho aí do que disse o presidente da República. Então é o seguinte, eu fui eleito para fazer coisas melhor do que eu fiz da outra vez. E eu vou brigar para fazer. Eu vou brigar para fazer porque eu prometi durante a campanha que nós vamos fazer isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Obviamente que isenção de imposto e aumento de imposto precisa de lei. A gente não pode fazer no grito, ou na vontade, ou no microfone. A gente tem que construir. E nós vamos construir isso. Nós vamos construir isso. Vamos começar a fazer uma reforma tributária. Eu ainda semana gostei do Haddad dar uma declaração de que nós vamos fazer a reforma tributária no primeiro semestre. Para isso é preciso muita discussão. E é preciso que vocês aprendam a fazer muita pressão. Muita pressão. Senão a gente não ganha isso. Você tem que fazer pressão em cima do governo. Porque se vocês não fizerem pressão, a gente pensa que vocês estão gostando. Basicamente é uma renovação da promessa de estender a isenção para quem ganha até R$5.000, né? E além disso, a ideia que a gente sempre destacava aqui, né? Que várias das promessas feitas em campanha pelos principais candidatos, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, eram propostas que só poderiam ser realizadas com a aprovação do Congresso. Nenhuma chance de você alterar legislação trabalhista, de você alterar teto de gastos, até porque isso é texto constitucional, você precisa de aprovação de PEC, e aí você precisa de muito voto, pelo menos 308 votos na Câmara, em 2 votações, pelo menos 49 votos no Senado, em 2 votações, em cada uma delas tem que ter no mínimo 49 de 81, na Câmara, em cada uma delas, no mínimo 308 de 513, não é moleza. E aí entra aquele modus operandi de parte do Congresso, que é eu voto se, e condiciona o voto não à qualidade da proposta, não à consequência para o país daquela proposta, mas às suas conveniências pessoais, seus interesses pessoais, suas ambições pessoais, ou de um grupo, ou de correligionários, ou de partidos, né? Queremos cargos, senão não votamos. O que é a desmoralização do sistema representativo, né?
Porque o acordo entre o representado e o representante é que ele vai lá para defender aquelas ideias que ele apresentou ao eleitor e que foram aceitas, tais ideias, por um grupo expressivo, tanto que ele foi eleito. Ele está lá para defender essas ideias e as propostas compatíveis com essas ideias e aquelas que são de interesse nacional. Ele não está lá para defender o partido, para defender seu próprio interesse, para que o partido tenha cargos. Mas o jogo é pesado. Por isso que o Lula falou, vocês precisam pressionar. Se não pressionarem o governo vai achar que está uma beleza. Vai achar que está agradando. Se não pressionar o Congresso, o jogo vai ser esse aí. Não é? E, aliás, nós tivemos esquemas monumentais de corrupção, cuja gênese é exatamente esse tipo de relação. O mensalão, o petrolão, emendas do relator, foram todos paridos por esse tipo de relação entre o Congresso e o governo. Agora, essa resposta do Lula, ele também fez menção ali ao que havia sido dito lá atrás pelo Haddad, né? Vamos incluir os pobres no orçamento e aumentar o imposto dos ricos e tal. Há demagogia nisso? Claro que há. Claro que há. As coisas não são tão simples, né? Você tem uma massa, uma multidão, a maioria esmagadora da população, que está sujeita ali ao que está legislado. Quem trabalha como assalariado e paga imposto de renda, quando ele recebe o salário, a parte do leão já foi. Antes de chegar na conta dele, a parte do leão já foi descontada. Do fundo de garantia, do INSS, né? Tudo isso já está ali. É igual o consignado, né? Quando o sujeito recebe, o do banco já foi. Agora, esse trabalhador, ele é roubado, porque não há correção da tabela do imposto de renda. Ele é roubado pelo Estado. Desde 1996, milhões de brasileiros são roubados pelo Estado, simplesmente não havendo correção da tabela do imposto de renda, não é? E ninguém faz. Não, mas demos ali fizemos ali uma mudança, 4% e tal. Isso não é reajustar. Isso não é corrigir. Porque não voltamos ao estado de justiça nem à correção dessa relação de contribuinte e Estado. Simplesmente, ao decidir não corrigir a tabela, Fernando Henrique, Pedro Malan e aquela turma toda que estava no governo então, desencadeou essa traição ao povo brasileiro, que é o governo tirar indevidamente, é apropriação indébita. Ele leva o que não é dele, uma parte que não deveria ir para ele. Vai a mais, simplesmente não corrigindo a tabela. Que situação chegamos? Hoje, o sujeito ganha R$1.990. O outro ganha 2.050, o outro ganha 2.900. E essa turma, não interessa se o valor absoluto, você olha assim e fala, não, é pouquinho, não é? Isso aqui não é quase nada. Não importa. E todas as explicações vão em que direção? Não dá, sabe o que é? A situação fiscal não é boa. Só que a questão moral
ela deve ser a baliza, ela deve ser o norte dessa decisão. O Estado não pode continuar roubando milhões de brasileiros simplesmente não corrigindo a tabela do imposto de renda. Então, nós temos aí, vamos para 27 anos. 27 anos com principalmente os trabalhadores sendo tungados pelo Estado. Isso tem de ser considerado. Porque o rico, muito rico, o que aconteceu na França? Governo François Hollande. Não, agora acabou a mamata. Aliás, como gostam dessa frase. Acabou a mamata. Agora é o seguinte, em alguns casos aí o cara vai pagar 75%. Os bilionários fizeram o quê? Adeus, França. Eu vou aqui do lado, vou para Mônaco. Pago nada, vou para Romênia. Lembra do Depardieu? Foi para a Rússia. O cara se manda. E aqui estamos falando de rico, que são conhecidos, figuras. Mas você tem os bilionários que vão para onde bem entenderem. E podem continuar morando na França, esse é o detalhe. Podem continuar morando na França. Mas tendo o seu sistema de renda e de pagamento de impostos na Suíça, em Luxemburgo, no Liechtenstein, na Alemanha, onde ele bem entender. Sobra para quem? Para quem trabalha, quem produz, quem não tem a alternativa de falar tchau. A vida do cara tá ali. É ali que ele tem um trabalho, é ali que ele tem um sustento, é ali que ele tem a família. É daquele trabalho que muitas pessoas vivem. Então, taxar dividendo. Por que a dificuldade em taxar dividendo? Está aí um ótimo caminho. Que, aliás, havia no Brasil a taxação. E foi eliminada no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas havia a taxação. Então, o importante nessa história é que o governo, quando trata de gastos, investimentos e arrecadação, que tudo seja feito com lisura e inteligência. Mas salário mínimo, dizia o governo Bolsonaro e repetiu o Fernando Haddad. Olha, o impacto aí de um aumento real acima da correção pela inflação, acima da reposição, da inflação oficial, né? É o seguinte, vai ter um impacto de 7 bilhões. E aí não dá. Bom, acontece que o orçamento aprovado, depois do trabalho lá da equipe de transição, etc., o orçamento aprovado prevê R$ 1.320. O Bolsonaro tinha deixado uma aprovação para 1.302, ou seja, na própria peça orçamentária aprovada, houve a concordância no Congresso Nacional, que dá legitimidade à decisão, de uma elevação para 1.320. E o Luiz Marinho falou, opa, vamos nessa. Está aprovado. Aí o Haddad falou, pô, não dá. Aí, então, vamos fazer o seguinte, 1.302 agora, 1.320 a partir de maio. Maio tem todo aquele simbolismo, né? O Dia do Trabalhador, que muita gente chama de Dia do Trabalho, mas é o Dia do Trabalhador, né? Até porque a data nasce exatamente por um momento de grande repressão aos movimentos dos trabalhadores e às suas reivindicações, inclusive das trabalhadoras, né? E no sistema fabril, principalmente indústria têxtil,
isso século XIX. É uma luta grande. Grande, é difícil avançar. E aí, às vezes você avança, tempos depois alguém vem e provoca um recuo. Um recuo por intermédio da legislação. E arranca direitos. Sempre com a ladainha de que o salário melhor tinha emprego. Provem, porque há a comprovação em sentido inverso. Aliás, coisa antiga, hein? Peguem um estudo de 1904. 1904. Aliás, ele é mencionado em 1904, ele já é anterior. E o Max Weber usa esse estudo para mostrar, primeiro, que salário baixo não tem relação direta com lucro. Embora muita gente faça aquele cálculo. Bom, se eu gasto menos com salário, eu vou ter mais lucro. Não é assim, porque o salário é entregue a quem produz a riqueza. E um trabalhador, numa situação de insegurança, muitas vezes de indignidade, muitas vezes de fraqueza física, adoecendo, sem tempo, inclusive, para aprimoramentos. E aprimoramentos não técnicos, aprimoramentos na própria vida, buscando conhecimento, se alimentando melhor, com menos problemas, com mais segurança. Esse sujeito vai, do ponto de vista da empresa, né? Como mostra o Weber, ele vai produzir mais. Mas não. Mais de 100 anos depois, quase 120 anos depois, estão aí os arautos do salário baixo. Não é? Vamos retirar direitos. Vamos retirar direitos que encarecem a geração de empregos. Bom, o que é, primeiro, uma mentira. O que encarece a folha de pagamento, o que encarece a abertura de vagas, é a estrutura tributária brasileira. E o Lula falou aí que o Haddad mencionou a possibilidade de que no primeiro semestre essa reforma seja aprovada. Já ouvimos isso, ouvimos do Paulo Guedes, não ouvimos de muita gente. Vai ser logo, logo, daqui 3 meses, daqui 4 meses. Mas o mais importante não é se será daqui 4 ou 6 meses, ou 8 ou 10. Mas que seja uma reforma que conserte o sistema tributário brasileiro, que é ruim, que é injusto. O sistema tributário brasileiro parte de que ponto? Qual é o seu ponto de partida? Taxar, tributar. E num sistema tão intrincado que ele se transforma em punição a quem produz, a quem trabalha. E aqui não é só o trabalhador, não. É o empreendedor, o empresário, é o comerciante, o industrial, o produtor agrícola. É o operário, é o camponês, é o comerciário. Ele é oprimido pelo sistema tributário brasileiro. E o salário mínimo, enquanto isso, é essa vergonha continental. Vamos repetir. O salário mínimo em Honduras é maior do que no Brasil. O salário mínimo no Panamá é maior do que no Brasil. Na Guatemala, em El Salvador, na Bolívia, no Paraguai, no Equador. E aqui você tem alguns países, alguns desses citados são paupérrimos, outros têm até uma riqueza natural, o caso do Equador, mas mergulhados numa crise terrível e constante, crônica já, né? Que produz desemprego, perda de renda, o que leva à instabilidade política.
E sempre há o argumento, sim, mas nós temos a Previdência, nós temos de pagar os aposentados e pensionistas. É verdade. Mas você quer uma Previdência. Primeiro que Previdência, ela não é para ser inviável, para quebrar o país, claro que não, mas também não é para dar lucro. Ela tem de funcionar. Ser administrável. E para isso é preciso aumentar a receita. Já fizeram a outra parte, não já? Já não dificultaram a aposentadoria? Já não atacaram pensionistas, inclusive pessoas de idade? Já não atacaram até o benefício mais parco, que é aquele para pessoas que não têm nada, não têm aposentadoria, não têm mais renda, não tem mais condição de trabalhar, não tem nada. E aí você tem lá o benefício, e até esse benefício foi atacado. E seria mais, hein? O Paulo Guedes, por exemplo, defendia ataques ainda mais devastadores. Então, isso precisa ser tratado. E a Previdência, como é que faz? Você precisa aumentar a receita. Porque já esticaram, já dificultaram a aposentadoria, já reduziram benefícios, sim, reduziram benefícios, aumentaram a contribuição, olha o Olerite, e aumentaram também na esfera pública, que são dois sistemas diferentes que se misturam na hora da apresentação das contas, mas são dois sistemas diferentes. Claro, você tem o baronato, você tem o andar de cima, você tem a oligarquia com aposentadoria plena, né? Mas isso é outro papo, né? É outra casta. Mas o povo, cada vez mais difícil. E teve até um tema que o Ciro Gomes citou na campanha que não pode ser jogado para escanteio. Falou, ó, em alguns anos, uma coisa de 10, 15 anos aí, nós teremos uma multidão de pessoas de idade sem aposentadoria e sem renda. E aí? Tem de começar a lidar com isso agora. Aí então vem a questão do salário mínimo. Então, para melhorar a Previdência, tem de aumentar a receita. Como é que se aumenta a receita? Salário médio mais alto, mais gente empregada e com emprego formal. Emprego formal garante a contribuição, mas tem de ser com salário melhor. A renda média brasileira é vergonhosa. O salário médio no Brasil é vergonhoso. Se aumenta, aumenta a arrecadação da Previdência. Salário mínimo. As centrais falaram, peraí, temos sugestões. 3 possibilidades que devem ser consideradas. 3 tipos de correção, né? 3 indexadores, ou um combinado de indexadores em cada uma das 3 propostas. E aí, há uma que, obviamente, é mais vantajosa, que é, se você pegar a inflação mais o PIB dos últimos 2 anos. Essa é a proposta preferida das centrais. E era a regra desde 2007. Foi derrubada em 2020. Alguém acha que isso aqui foi causa de alguma crise? As crises não vieram daqui. Não foi porque, olha, a economia não aguenta um salário mínimo tão portentoso. Definitivamente não foi num país que paga um salário mínimo menor do que El Salvador, Honduras, Guatemala, Panamá. Mas os caras falam, não aguenta. Mas era o sistema.
resultado da taxa de inflação medida pelo INPC, isso do ano anterior, e pelo PIB dos 2 anos anteriores. E houve uma oficialização dessa política 8 anos depois, 2015, e ela foi derrubada em 2020. Pelo estudo do DIEESE, não é que isso vai provocar... Nossa, hoje, se isso continuasse valendo, o salário seria de R$ 1.382,71. Continua abaixo, mas seria isso. E aí, o governo do Bolsonaro propôs 1.302, depois daquele trabalho da equipe de transição, o próprio Congresso concordou no orçamento, está lá oficial, 1.320. Aí o Haddad refugou. Não dá. Tem que ser este ano 1.302. O Luiz Marinho não gostou. As centrais não gostaram. A segunda proposta é a inflação e PIB dos últimos 5 anos. Aqui há um risco, que é, no Brasil, se você pega, por exemplo, os últimos 5 anos, você tem o quê? Você tem períodos de recessão. Então é claro que você toma o PIB dos últimos 5 anos, o salário hoje seria 1.299, seria mais baixo. Porém, confiando que não teremos outra recessão como aquela tão cedo, essa proposta também não é descartada. E a terceira proposta, PIB per capita e inflação do ano anterior. Qual a vantagem dessa? Você leva em consideração o crescimento da população, gastos governamentais e receita governamental, ambos relacionados ao aumento da população. População maior significa mais gasto, mas também potencialmente mais receita. Principalmente se o salário mínimo cresce realmente, não com esses reajustes, que na verdade não repõem coisa nenhuma. Reposição pela inflação passada, inflação oficial, é perda de salário. Você está perdendo poder de compra. Cada ano você tem um salário menor, na prática. Oficialmente não. Nominalmente ele é maior. Cresceu nominalmente. Na realidade ele é menor. Ele compra menos, ele vale menos. Seu trabalho está sendo pior remunerado. Embora você continue produzindo tanto ou mais riquezas do que antes. Essa é uma proposta que agrada ao governo. Mas, até por ter havido acompanhamento público, estava na cara que não ia sair dali. Olha, vamos fazer isso, né? Lógico. Então o Lula determinou que os ministérios elaborem propostas com o objetivo de instituir uma política de reajuste do salário mínimo e seus instrumentos de gestão e monitoramento. Sugestões deverão ser entregues em 45 dias, mas esse prazo pode ser prorrogado por mais 45 dias, o que significa que deve sair alguma coisa em 3 meses, né? 90 dias. Já que você pode 45, você pode prorrogar mais 45. E aí devem participar desse trabalho o ministro do Trabalho e Emprego, que é o Luiz Marinho, da Fazenda, que é o Haddad, Planejamento, que é a Tebet, Previdência Social, que é o Lupe, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que é o Alckmin, Secretaria-Geral e, claro, Casa Civil, né? Que é o Rui Costa, Casa Civil sempre participa. E as centrais chegaram a propor ali 1.340, mas lembrando, pela proposta inicial que eles fazem, a proposta preferida para as centrais sindicais e para o trabalhador de maneira geral, hoje, se aquilo tivesse sido mantido, o salário estaria em 1.380 e alguma coisa. Nenhuma maravilha. Continuaria baixo. Mas, por óbvio, uma questão aritmética, melhor do que 1.320, que dirá 1.302, como quer o Fernando Haddad, do ponto de vista fiscal, né? Não é que ele seja apaixonado pela ideia de 1.302, mas porque ele está priorizando outras contas. E o Luiz Marinho, até pela preocupação inerente ao seu ministério, defende pelo menos 1.320.
A palavra final de quem é? Do Lula, óbvio. Mas e o Congresso? O Congresso já aprovou 1.320. Está no orçamento. É preciso viabilizar. Então o Lula usa aí o velho caminho de estabelecer grupos de estudo e tal. A gente espera que não fique só no estudo e que ao fim digam, fica pro ano que vem. Ronald.